Podcast Filhos do Todo no Ar. Pessoal, já mostra que está aqui, like, escreve o comentário. Vamos falar sobre assuntos interessantíssimos, sobre as origens da humanidade, arqueologia, várias ramificações, com a nossa convidada, Danusa Aras. É muito bem-vinda. E eu já aproveito para pedir para você já realizar uma apresentação da sua trajetória para a gente poder ligar esses pontos de uma forma maravilhosa. Legal. Obrigada pelo convite, Fael, de estar aqui falando com o seu público. É um prazer imenso. E para falar assim da minha trajetória, costumo falar que eu estou onde eu estou por conta dos eventos que sempre aconteceram na minha vida ligados ao fenômeno ufológico, né? Então, desde muito cedo, eu sempre percebi estranhezas na minha vida. E só para você ter uma ideia, assim, o que eu consigo rebuscar, isso sem hipnose, né, que eu tinha de lembrança mais antiga, tinha cerca de 11 anos, era um domingo à noite, a gente estava, eu e minha família inteira, assistindo o Fantástico, porque naquela época só tinha TV, né, como ferramenta de entretenimento, e aí eu percebo em determinado momento que todo mundo tinha adormecido, e eu olho para cima, eu vejo o teto desmaterializar e uma nave em cima da nossa casa. E eu apago, né, apago e no outro dia acordo e não lembrava como eu tinha, voltado para o quarto. E aí eu pergunto para o meu irmão, né: "Olha, ontem estava todo mundo assistindo o Fantástico, né, e só que eu não lembro como eu fui dormir, como eu fui para a cama. Você lembra como você foi para o seu quarto?" Aí ele fez assim, ele era mais novo, né, devia ter uns 9 anos. Ele: "Não, não lembro. Nossa, que estranho." Aí eu peguei e falei assim: "É, então, muito esquisito isso. O que será que aconteceu?" Ele: "Ah, não", tipo assim, não quis ir a fundo, né, desconversou. E aí eu fui perguntar para minha mãe também não lembrava como ela tinha ido dormir, né, ido para o quarto após o evento. Então esse é o evento, assim, que eu digo que eu não sem hipnose, mais remoto que eu tenho recordação, né, dessas estranhezas que aconteciam comigo. Depois, anos depois, quando fui fazer a hipnose, aí eu descobri que, na verdade, o fenômeno me acompanhava desde a infância. Tanto é que eu morria de medo de dormir à noite, porque eu sabia que algo ia acontecer, a nível inconsciente. Porque justamente, a nível inconsciente eu sabia que eu seria buscada, né, eles viriam me buscar. Então eu dormia sempre com abajur, morria de medo, assim, sabe, às vezes estava o maior calor que você pode imaginar, eu sempre dormia com a cabeça coberta, né, e às vezes eu suava, mas eu tinha muito medo. E já por conta desse processo, que eu vim descobrir depois, através da hipnose, né, da regressão. Enfim, então foi um fenômeno que sempre permeou a minha existência, né. Na adolescência, é quando eu vou ter o fato, assim, mais emblemático, é quando eu vejo a nave, né. Eu acordo de madrugada, já com um comando hipnótico dentro da minha cabeça, uma instrução para que eu fosse tomar água, e eu não tinha sede, né, isso era por volta das 3 horas da manhã. E aí eu levanto, vou até a cozinha, tomo água, e quando eu volto, que eu passo pelo corredor e olho pela janela, eu vejo como se fosse uma estrela cadente, paro, faço pedido, só que não era estrela cadente, e aquele feixe de luz começa a vir na direção da minha casa, né, e paira sobre a laje do vizinho, e fica a cerca de 3, 5 metros no máximo, de distância de mim, eu consigo ver nitidamente os 3 Greys dentro da nave. E só que naquela época, aí a mesma coisa que aconteceu, né, no episódio lá do que eu estava com a minha família, a mesma coisa acontece, eu apago, acordo no outro dia sem lembrar como eu tinha voltado para a cama. E para mim aquilo não fazia o menor sentido. Aí é quando eu começo a questionar minha própria sanidade mental, porque eu fazia parte de uma bolha, e naquela época as bolhas elas eram muito mais intensas. Por quê? Porque a gente não tinha internet. Então a minha bolha não existia a palavra ufologia. Então isso era um contexto que não existia para mim.
Então, eu não sabia que existia revista UFO, não sabia que as pessoas pesquisavam ufologia. Eu acho que o meu único contato, assim, que eu tive conhecimento de ufologia, tinha sido as matérias sobre o ET de Varginha. Foi o máximo que que chegou de conhecimento para mim, nesse sentido. Então, como eu não tinha conhecimento que este fenômeno acontecia com outras pessoas também, durante um tempo eu questionei minha própria sanidade. Eu comecei a achar que eu via coisas que não existiam, né. E aí depois, com o advento do YouTube, é onde eu começo a entender que aquele fenômeno acontecia com outras pessoas também. Aí é onde eu começo a pesquisar a ufologia. Eu falo: "Poxa, então eu não estava maluca, então isso realmente aconteceu comigo". E aí eu tenho hiperfoco, né, você imagine. Aí eu hiperfoquei em ufologia, estudei tudo quanto foi caso de fenômenos ufológicos que aconteceram com pessoas aqui do Brasil. E em determinado momento, e aí entra a parte da arqueologia, o que que eu percebo? Que o fenômeno ufológico, ele não era, para eu entender ele como um todo, eu tinha que entender a origem dele. E eu começo a ver que ele tinha origem desde o início da nossa civilização. E que se eu quisesse entender aquele fenômeno, eu tinha que entender ele como um todo. Então eu tinha que ir cada vez mais fundo, e eu fui indo cada vez mais fundo, pesquisando, essa questão da ufoarqueologia, né, dos registros, em pinturas rupestres, a própria mitologia dos sumérios, né, a história dos Anunnaki e tudo mais. E aí eu volto meu hiperfoco para essa área. E é isso que vai me levar a um passado mais remoto ainda, né, que é quando eu começo a investigar, hã, civilizações anteriores ao dilúvio, e que também tinham algum tipo de envolvimento com fenômeno ufológico, né. E aí quando eu chego nessa parte, da Atlântida, né, aí a gente vai mais longe ainda, a gente percebe que tem Lemúria, e que tem toda uma história por trás de todas essas civilizações. Enfim, então a gente vai voltando muito e muito a fundo no tempo para compreender todo o fenômeno, né. Em determinado momento, você começa a perceber, além dessa necessidade de você ir muito para o passado, uma necessidade também de você compreender outros aspectos do fenômeno, não só a parte pragmática, mas a parte dimensional também da coisa. Porque Seria se um elo você perdido, no caso, que as pessoas consideram um elo perdido, um elo por perdido. exemplo, da origem da humanidade, né? Uhum. Chega até um ponto que, por exemplo, os arqueólogos convencionais, que você menciona a arqueologia, chega num certo ponto, eles não começam a comentar sobre questões ufológicas, né? Eles pegam e param ali. Então, eu acho que esse blend, essa questão que você falou, é um negócio super interessante. Sim, porque, assim, a questão do elo perdido em termos evolutivos, né. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, a questão da Atlântida, a gente percebe isso eu descubro, né, e é importante eu falar aqui para o pessoal como que é o meu processo de pesquisa. Porque meu processo de pesquisa, ele começou só como uma pesquisa histórica, arqueológica, mitológica, né, então eu tive muito foco também nas mitologias, porque as mitologias têm eh, muitos elementos que a gente não pode simplesmente falar: "Ah, isso é um mito", não, ali tem muito elemento com fundo de veracidade histórica, então a gente não pode ignorar o mito. E em determinado momento eu começo a ir além disso, porque eu começo a acessar também meus próprios registros acásticos, algo assim que, durante muito tempo eu fui muito resistente a isso, né, a não querer dar vazão a esse tipo de exploração. Só que chega uma hora que, invariavelmente, a gente acaba indo por esse caminho, porque se você não vai por esse caminho, você não consegue acessar a informação na totalidade. Então começo a acessar também, fora as minhas pesquisas, meu próprio registro acástico, e aí eu tenho o processo também do meu próprio contato.
E o meu contato também, porque a princípio eu achava que era só uma abduzida, isso foi para eu entender que eu era uma contatada, teve todo um processo também, né, porque não foi tipo do dia para a noite que eu falei assim: "Ah, eu sou uma contatada". Não, teve todo um processo, né. Então, falando nessa questão do meu contato em si, tudo começa em 2017, que é quando eu começo a escrever meu livro, esse aqui, ó, Operação Gênesis. E como que foi a história desse livro? Eu já tinha isso em 2017, eu já tinha uma ampla bagagem de pesquisa ufológica e ufoarqueológica, né. E e apó eu vou a uma viagem para Paris, eh, achava que Paris era só uma cidade clichê, enfim, fui porque peguei uma promoção lá de um pacote, só que quando chega lá eu fico encantada pela cidade, e aquilo de certa forma me traz uma grande inspiração, enfim. E quando eu volto da viagem, eu começo a sentir algo assim como se eu tivesse prestes a dar à luz a algo muito grande. É como se eu tivesse com uma carga informacional muito grande e que eu precisava colocar aquilo para fora, né. E aí é como se todos os meus chakras estivessem hiperativados, não sei explicar, mas foi algo muito tremendo. E aí eu sento e eu falo: "Vou escrever um livro". Só que eu não fazia a menor ideia do que eu ia escrever, né. E aí eu sento e sai o primeiro capítulo, assim. Aí o primeiro capítulo ele começa lá na Champs-Élysées, é uma nave que desce, né, em cima do Arco do Triunfo e acaba levando a bordo 3 humanos, né, numa aventura intergaláctica. E e o que que é interessante do processo do livro, né, como eu falei, eu não sabia o que eu ia escrever, não sabia começo, meio, nem fim do livro. E, no entanto, todo capítulo toda vez que eu sentava para escrever um capítulo, o capítulo se apresentava para mim. Eh, e aí eu começo a perceber que eu começo a colocar informações no livro que eu não tinha. Então vinham informações históricas, né, porque meu livro, ele tem muito personagem histórico, e eu não posso deturpar a história quando eu utilizo um personagem histórico na narrativa, e eu sabia de informações históricas, aliás, eu começo a colocar informações históricas no livro, das quais eu não detinha. E é onde eu começo a falar: "Nossa, que coisa estranha", eu jogava no Google, a informação histórica estava correta. E eu falava: "Não, mas eu não estou canalizando o livro, é estranho isso", sabe. E só para você ter uma ideia, assim, tem um trecho do livro, né, o Alexandre o Grande é um dos personagens históricos que fazem parte da narrativa. E o que que eu sabia dele? Eu sabia que ele tinha conquistado o Egito, sabia que ele tinha sido recebido com ouro, e sabia que ele tinha frequentado como que é o nome? Oráculo de Delfos, né, lá na Grécia. Em determinado momento, que eu estou construindo o capítulo com ele, eu entendo que para aquela narrativa fechar, era essencial que ele tivesse ido também no oráculo no Egito. E aí eu falei: "Não, mas eu não posso inventar uma informação que não existe". E aí eu tentei outras alternativas para fechar o capítulo sem necessariamente ele precisar ter que ir no no oráculo no Egito. Eu: "Caramba, mas não vai fechar o capítulo, eu preciso dessa informação". Aí eu: "Será que ele foi num oráculo no Egito?". Aí eu joguei no Google, aí eu descobri que ele tinha ido no oráculo no Egito. Ou seja, era como se eu estivesse relembrando o livro, um processo assim, sabe, muito estranho. E foi assim o livro inteiro. E o livro ele é muito bem costurado, se você eu trouxe esse exemplar para você ler, quero que Opa, você já leia. me passa aqui que eu vou mostrar para o pessoal. Operação Gênesis. E E eu aí vou ler, porque eu já leia. tô cativado com essa história. Obrigado, viu. E são várias linhas temporais, né, então, às vezes, o leitor ele é colocado no passado, às vezes no presente, às vezes está num planeta, no outro, enfim, então ele é bem dinâmico. E as histórias elas vão sendo muito bem amarradas, muito bem costuradas. E tudo isso eu fiz sem nenhum planejamento. Eu não sei se isso é algo possível, sabe.
E quando estava chegando, assim, nas últimas páginas, eu sentava para escrever e falava: "Gente, eu não faço a menor ideia como esse livro vai terminar". E mesmo assim eu sentava, ia escrevendo e os capítulos iam saindo. E deu certo. Uma pegada meio canalização, também por conta dos registros acásticos, né? Algo que você captou de uma outra percepção, num outro momento. Olha, eu vi a doutora Gilda Moura falando em algo que eu falei: exatamente isso que acontece. Ela diz o seguinte, que os contatados hoje em dia, eles trabalham num processo chamado downloads de informação. Quando ela falou isso, downloads de informação, eu falei: é exatamente isso que acontece comigo. Porque, principalmente nesse período em que eu estava escrevendo o livro. Então, eu não sentia que era uma canalização, era como se eu tivesse já a informação dentro de mim. Eu estava só processando ela. De alguma forma, eu recebia aquela carga, como se fosse um download da nuvem, daquela informação, e eu só traduzi, digamos. Seria nesse sentido. Interessantíssimo. Você tocou num ponto de Atlântida, Lemúria, civilizações antigas, e você falou sobre Alexandre o Grande. Existem links que são muito interessantes, talvez para as pessoas que não parem para prestar atenção, sobre imperadores, faraós, reis, né? As lideranças da antiguidade, e essas ligações que muitas vezes não há explicação, a tal da... Em todos os países, em todos os povos, em todos os continentes, tinham lá os sangue real, né, que falava. O sangue azul, muitas vezes, né? Onde eles estavam sempre à frente de uma civilização, e as pessoas é como se percebessem isso e estavam ali à mercê de um reino. Só que existe algo dentro da arqueologia, que muitas vezes é convencional, que não explica o porquê as pessoas tinham essa servidão por um número de pessoas que dominavam ali e tinham informações privilegiadas, né? Uhum. Qual seria esse link entre todos os reinados? Existem alguns que ainda estão em andamento, né? Poucos, mas hoje a gente vê que as famílias ainda se mantêm, né? Mesmo aqui no Brasil, a família real ainda se mantém lá nos bastidores, mas eles não saem desse reinado, desse sangue nobre, por exemplo. Uhum. Qual que é a ligação entre a arqueologia, esse inexplicável, as civilizações a Atlante, né, e tudo mais, com esses mistérios que nós observamos, esses artefatos, muitas vezes até o filme Deuses do Egito, né, mostram que os governantes tinham um tamanho diferente, que eles tinham uma proporção diferente, então todos olhavam para eles com devoção. Para a gente chegar nesse ponto, aí a gente vai lá na questão do que aconteceu na Atlântida. Só que antes de eu falar o que aconteceu na Atlântida, eu também preciso falar o que aconteceu na Lemúria. Bom, É. E aí depois eu falo como, através das minhas experiências, como eu cheguei na Lemúria. Mas a gente já vai direto para esse assunto, aí depois eu volto um pouquinho. O que a gente precisa entender? Quando a gente pega o relato, por exemplo, das tradições rabínicas, né, que fala, por exemplo, que quando Adão foi criado, Deus pediu, né, ordenou que os anjos se curvassem diante daquela criação, e que um anjo se negou a se curvar, né, que seria o Samael, e disse que não iria se curvar porque aquela criação, o Adão não era superior a ele, né. Isso é uma tradição rabínica, né, que diz que isso teria dado origem à rebelião dos anjos no céu. Quando a gente pega o Alcorão, ele conta uma história muito parecida, né, fala da criação do Adão e que um anjo chamado Iblis, no mesmo cenário, né, Deus teria pedido para os anjos se curvarem diante daquela criação e que Iblis também teria se recusado, falado que não vou me recusar porque ele é inferior a mim. E aí quando a gente pega o que de fato aconteceu na Lemúria, isso a gente pega de tradições, assim, tanto da teosofia, histórias de contatados, de pessoas que acabam canalizando esse tipo de informação, acessando esse tipo de registros acásticos, qual a informação que chega? Que antes da Lemúria, as consciências aqui da Terra, elas ainda não tinham se projetado na fisicalidade.
né? A partir do momento que elas se projetam na fisicalidade, começa a partir da Lemúria. Então, é a primeira vez que as nossas consciências terrenas, né, habitam corpos físicos. Teoricamente, essa projeção na fisicalidade dessas consciências, ocorreu de forma esplêndida, né? Então, aquele protótipo físico terrestre, ele era superior ao que você tinha em outros orbes, né? Então, outras consciências de outros planetas também estavam passando pela experiência de se projetarem na matéria, mas não tinham um protótipo tão perfeito quanto o homem lemuriano, que inclusive era hermafrodita, né? E teoricamente, né, alguns seres vieram aqui ver aquela criação e ficaram. Aí tem duas linhas. Uma fala que de fato ficou com inveja e quis sabotar o projeto, outra linha fala que não, que eles olharam e falaram: esses caras são super poderosos, né? E se a gente não fizer algo, eles vão conquistar a galáxia. E isso entra muito no que o Alex Collier fala, né? Você conhece o Alex Collier, né? O contatado dos andromedanos. Ele diz que os andromedanos falam justamente isso para ele, que a humanidade é considerada realeza na galáxia, né? Como se fosse um DNA assim, muito exclusivo, que surgiu aqui na Terra. E aí a gente vai entender por que tem Star City aqui. Tem o porquê. E aí, esse grupo, né, que quis sabotar a humanidade lá na época da Lemúria, teriam já se infiltrado aqui desde aquela época, né? E a gente pode até associar isso com a chegada dos Anunnaki aqui, né? Que teria ocorrido por volta do ano 450.000 antes de Cristo. Anunnaki seriam outros que não eram esse grupo que você falou que... Sim, é esse grupo. Seria esse grupo. Seria eles total. Exato. Que vieram aqui controlar, tentar sabotar. Que observaram os lemurianos e falaram, opa, tá ficando bom, é isso? Ou existem essas duas linhas. Ou a linha que fala que eles invejaram e falaram, não, vamos sabotá-los, ou a linha que fala que não, que eles se preocuparam e falaram, não, se a gente não interferir, eles vão dominar a galáxia, algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eles vieram aqui e tentaram sabotar essa criação que estava aqui, na época da Lemúria. E esses seres, os primeiros que chegam aqui, são os que vão, depois de causar diversos problemas aqui na superfície da Terra, eles vão ser julgados e aprisionados. Então, seriam essas consciências que hoje estão aprisionadas e que são essas consciências que são invocadas em rituais. Seriam esses Anunnakis que estão aprisionados. Esse grupo, o primeiro grupo ficou aprisionado, entendeu? E eles seriam o que a gente pega, por exemplo, lá na mitologia grega, que eles falam dos titãs, né, que foram aprisionados no Tártaro por conta de suas tiranias. Então, na época da Lemúria, ocorre isso. Então, por não trabalharem com a legalidade, e aí a gente vai entender porque hoje a elite trabalha com a legalidade. Porque se você trabalha com a legalidade, a federação não pode interferir. Então, eles entenderam, não adianta só se infiltrar, a gente tem que se infiltrar e trabalhar na legalidade.